masculino, 10 anos, dor e deformidade nos pés. E a gente tem duas imagens aí, uma radiográfica e uma imagem clínica. O que é que a gente percebe nessa imagem clínica aí? Um paciente pediátrico ficando na ponta do pé. Pessoal, uma imagem de um paciente ficando na ponta do pé na prova deve ser um caso sobre pé plano. Provavelmente é um caso de pé plano, ok? Então, o que é que a gente percebe nessa imagem aí? Ao ficar na ponta do pé, deveria existir uma varização do calcanhar. Então, perceba que o paciente tem um calcanhar que é valgo, os dois calcanhares são valgos, e quando ele fica na ponta do pé, o valgismo permanece. Então, o teste da ponta dos pés aqui, ele é patológico. Por quê? Porque deveria ter existido uma varização do calcanhar que não existiu. Então, num paciente pediátrico, um teste da ponta dos pés patológico é igual para a gente à coalizão tarsal. Provavelmente é coalizão tarsal. Por quê? Porque o teste da ponta dos pés, para subtalar varizar, a gente tem que ter o quê? Tendão tibial posterior funcionante. No paciente pediátrico, provavelmente ele funciona, a não ser que tenha tido um corte que lesou o tibial posterior. Então, tibial posterior está ok. Para subtalar varizar, tem que ter mobilidade na subtalar para ela poder sair de valgo e entrar em varo. E aí é que entra a colisão tarsal no paciente pediátrico. Se tem uma conexão óssea anormal entre dois ossos do tarso, a subtalar não consegue varizar. Se não consegue varizar, então nós temos aí o diagnóstico de um pé plano rígido associado a uma colisão tarsal. Então, quando tiver um caso de pé plano numa criança na prova, você tem que estar atento a duas caixinhas que você tem que abrir na sua mente. Ou é um pé plano flexível, ou é um pé plano rígido. Se tem o teste da ponta dos pés anormal, então é um pé plano rígido. Então o caso é sobre coalizão tarsal. Então a gente já descreveu aqui o exame, a gente já levantou a nossa principal hipótese diagnóstica e a radiografia da esquerda, que é uma radiografia em perfil aí do tornozelo do paciente, aparentemente sem carga. O que é que a gente percebe? A gente percebe um bico aqui no processo anterior do calcânio. Então, esse é o sinal do nariz de tamanduá. Sinal do nariz de tamanduá. Essa proeminência do bico do processo anterior do calcânio. Sinal do nariz de tamanduá. Sugestivo de quê? De coalizão calcânio-navicular. Então, ele deve trazer para você algo que lhe diga clinicamente que é uma coalizão tarsal e algum exame de imagem que lhe mostre que é uma coalizão tarsal. Nesse caso aqui, o sinal do nariz de tamanduá. Então, o nosso diagnóstico ficaria como o quê? Uma coalizão tarsal calcânio-navicular. Em relação à epidemiologia, a coalizão tarsal é uma condição bem comum. Estima-se que 1% da população tenha uma coalizão tarsal. A gente não sabe realmente o quanto que isso traz de sintomas para toda a população aí que tem aí coalizão tarsal. Em relação à predominância entre sexos, parece ser bem parecido. E uma informação importante é que a calcânio navicular com a talocalcaniana representam 90% de todas as coalizões. E outra coisa, a bilateralidade é de 50% a 60%. Todas essas informações epidemiológicas você deve saber aí, nesse caso de coalizão tarsal. Em relação aos exames complementares, radiografias com carga em AP, perfil, oblíquo e axial de calcânio do pé. É obrigatório pedir isso aí. Na suspeita de coalizões fibrocartilaginosas, aí o que é que a gente pode pedir? Ressonância. Se eu quero estudar melhor a coalizão óssea, o que é que eu posso pedir? Uma tomografia, que aqui é o padrão ouro para as conexões ósseas. Lembrando que sinal radiográfico é diferente de ser a melhor incidência para avaliar a coalizão. Então, qual que é a melhor incidência para avaliar a calcânio navicular? É a oblíqua e a talocalcaniana é a axial. Quais são os sinais? Na calcânio navicular, os sinais são no perfil. Na calcânio navicular é a nariz tamanduá. E na talocalcaniana é o C de Lefebvre. Ok? Então lembra disso aí. Sinal é sempre no perfil, nariz e C de Lefebvre. Então,
De uma forma geral, radiografia deve mostrar para a gente já a coalizão, você vai citar que exames complementares são possíveis aí, a ressonância no caso de fibrocartilaginosas e a tomografia, se você quer avaliar melhor e programar sua cirurgia aí, você deve lançar a mão na tomografia. E aí, pessoal, ele deve trazer para você os tratamentos para você conversar um pouco e falar um pouco do que é que você sabe sobre os tratamentos. Então, o tratamento pode ser conservador inicialmente no paciente que tem uma colisão tarsal sintomática. Se ele for sintomático, vida que segue. Se for sintomática, o tratamento pode ser conservador inicialmente, fazendo o quê? Palmilha, retirando carga por um tempo, colocando o paciente numa órtese, numa bota e deixando ele sem carga por um tempo, afastado das atividades para ver se o sintoma vai resolver. Se o paciente é refratário ao tratamento conservador, está indicado o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico consiste em quê? Em fazer a ressecção daquela coalizão. Então, essa imagem embaixo é uma radiografia oblíqua do pé, apontando justamente a ressecção daquela coalizão tarsal. Então, esse é o tratamento padrão. Agora, alguns casos são mais graves. Algum caso o paciente tem um valgo muito excessivo, alguns casos o paciente tem já sinais de artrose, algum caso a coalizão é tão grande que toma conta de mais do que 50% daquela articulação entre um osso e outro. Então, nesses casos mais graves, ou casos que já foram operados e evoluíram mal, evoluíram com múltiplas recidivas, evoluíram com dor, aí estaria indicado uma artrodese, tá? De uma maneira geral, a gente evita a artrodese no paciente pediátrico. Agora, se a coalizão é muito grande, se a coalizão é muito sintomática e refratária às ressecções, se já tem sinal de artrose, se a deformidade é muito importante, a deformidade, aí você pode indicar as artrodeses. Aqui mostrando uma artrodese subtalar. Poderia ser feita aqui uma artrodese talonavicular, calcâneo-cuboide. Então, as artrodeses seriam indicadas aí no tratamento cirúrgico de deformidades mais importantes. Em relação às complicações, temos o quê? Progressão da deformidade, então o tratamento conservador pode não estacionar a deformidade dela progredir. Podemos ter a recidiva, por isso que a gente interpõe alguma estrutura aqui como gordura, como cera óssea, como músculo extensor curto dos dedos para tentar evitar a recidiva da coalizão. E nos casos das artrodeses nós temos o quê? Consolidação viciosa, temos não união e temos aí artroses adjacentes. Então, se você bloqueia essa articulação aqui, as articulações adjacentes, elas ficam sobrecarregadas e isso pode levar à artrose no futuro. Então, lembra, pé plano pediátrico na prova, caixinha é flexível ou é rígido? Se tiver um teste da ponta do pé normal, é flexível. Se tiver um teste da ponta do pé patológico, é colisão tarsal.